Eu sou Mira Serra e sussurro para vocês diretamente do Versal, aquele lugar onde o futuro é um eco estilhaçado e o passado é uma cicatriz que nunca fecha. Detetives, hoje a história é densa, pesada. Luiz me guiou novamente através dos corredores tortuosos do tempo, me mostrando um fragmento do que ainda não aconteceu. Um vislumbre assustador de um futuro que precede a terrível chegada do Rei Escarlate. Ele me mostrou uma história sobre uma entidade, uma força da natureza corrompida que virá para destruir tudo o que conhecemos. Peço que escutem com atenção, mas com cautela. O futuro, meus amigos, não é conhecido por sua misericórdia. A visão que Luiz me concedeu era de um dia que ainda não amanheceu no nosso calendário. Foi o dia em que o segundo filho do caos tocou o solo da Terra. Vocês o conhecem por outro nome, um nome que a Fundação sussurra com pavor esse chip. Ropeco Hatijuniu, réptil indestrutível. Imaginem uma criatura forjada não pela evolução, mas pelo puro ódio a toda e qualquer forma de vida. Uma forma corrompida, moldada do vazio absoluto pelo próprio tecedor do caos. Na minha visão, eu o vi emergir. Um portal, rasgando a realidade com a cor de sangue coagulado, se abriu no meio de uma floresta calcinada, em algum lugar do Brasil. E de lá, ele surgiu. Sua pele, uma carapaça que se regenerava instantaneamente de qualquer ferida. Seus olhos, duas brasas incandescentes queimando com uma fúria que o tempo não pode apagar. Ele não é um animal, não como entendemos. Não é uma máquina, embora sua eficiência na destruição seja mecânica. Ele é a própria encarnação do caos, um agente da entropia que desfaz a ordem, a vida, a beleza, com cada passo, com cada toque. Tudo o que ele tocava morria, se desfazia, apodrecia, a terra se tornava cinza. As árvores se contorciam em agonia antes de virar pó. O ar ao seu redor parecia pesado, carregado com a promessa de aniquilação. A voz de Luiz ecoou na minha mente. Urgente, Mira, veja. Veja antes que seja tarde demais para entender. Naquele futuro distópico, a Fundação SCP finalmente conseguiu contê-lo. Uma façanha de engenharia e desespero. Eles o mantinham submerso em uma cela gigantesca, preenchida com um ácido tão potente que deveria dissolver qualquer matéria conhecida. Mas ele estava lá, submerso, corroendo e se regenerando em um ciclo perpétuo de dor e renascimento. E daquele tanque, eu podia ouvir sua risada. Não um som de alegria, mas um borbulhar gutural de puro desprezo. Uma promessa de que um dia ele escaparia e terminaria o que começou. Ele apenas esperava. A paciência de um ser imortal é algo terrível de se contemplar. E nesse futuro, em uma parede próxima à cela de contenção, uma parede que parecia viva, pulsando como carne exposta, Luiz deixou um registro. Um poema, rabiscado com urgência, como se cada palavra fosse uma gota de sanidade sendo gasta. Escutem bem, mas não ousem fechar os olhos para a verdade que ele revela. Segundo filho do caos, réptil de ódio sem fim, pele que cura, olhos que devoram o sim. Chega da rachadura, do vazio que grita, destrói a vida, a ordem que fita. O que é a fúria que não pode morrer? O que é o caos que o rei vai colher? Detetives, entendam. Isso não era apenas uma profecia, era um eco do rugido da própria besta, uma descrição do que está por vir. Mas aqui é onde a história muda. Aqui é onde o presente desafia o futuro. Usando o conhecimento que Luiz me deu, eu agi. Eu capturei o segundo filho do caos. E fiz isso de uma maneira que a Fundação, com toda a sua tecnologia e poder, jamais poderia imaginar. Eles tentaram com força, com ciência, com destruição. Eu o atraí com a ausência de tudo isso. Eu o atraí com o silêncio. Um silêncio absoluto perfeito, um vácuo de som e vida que eu criei em uma caverna remota. Um lugar onde o tecido do nosso mundo se encontra com a estranheza do Versal. Ele veio. A criatura que odeia a vida foi irresistivelmente atraída pelo nada, pelo vazio que ecoava sua própria origem. Ele entrou na caverna, esperando encontrar a aniquilação que tanto ama, mas encontrou uma armadilha. Eu o prendi não com aço ou concreto, mas com algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Eu usei as runas de Yggdrasil, símbolos de poder que transcendem a física, para imobilizá-lo. Agora, ele está preso em um limbo de regeneração infinita, incapaz de se mover, incapaz de destruir um monumento vivo ao seu próprio ódio impotente. E ele não está sozinho. Para garantir que ele permaneça exatamente onde está,
eu trouxe um guardião. Um guardião que a Fundação conhece muito bem. Encarando o réptil imobilizado, está SCP-173, a estátua. A escultura que se move na velocidade de um pensamento no instante em que você pisca. A estátua U. Encara. Imóvel. Vigilante. SCP. 682 Ruge. Um som que faz as pedras da caverna tremerem. Sua fúria palpável. Mas ele não pode escapar. A cada instante, o olhar petrificante da estátua U mantém sob controle. Um piscar de olhos, e o pescoço do réptil seria quebrado, apenas para se regenerar e encontrar a estátua novamente em sua frente. Um paradoxo de contenção. A Fundação o procura, mas eu o tenho aqui, seguro no presente, impedindo que aquele futuro terrível se torne a nossa realidade. Então, vamos recapitular. O segundo filho do caos, SCP 682, destinado a chegar para destruir tudo. Contido no futuro pela Fundação em um ciclo de dor, mas capturado por mim, Mira Serra, no presente. Antes mesmo de sua história oficial começar, Luiz me guiou, me mostrando o que viria antes da ascensão do Rei Escarlate. E agora eu pergunto a vocês, detetives que me ouvem, vocês já tiveram sonhos com uma raiva que nunca morre? Já sentiram a presença de um vazio que ruge no silêncio? Contem pra mim nos comentários, mas façam-no em sussurros. A pergunta que fica no ar é: seria essa criatura uma obra do próprio rei, um precursor de sua chegada? Ou seria uma porta de entrada para o Versal, uma anomalia que conecta mundos? Sinceramente, eu não tenho a resposta. Se essa investigação mexeu com vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal para não perderem os próximos segredos que desvendaremos juntos. Quebrem o silêncio, compartilhem suas teorias e nos vemos no próximo mistério. Se o caos permitir.